Agora a gente vai conversar de um assunto que tu dominas demais, Eita, que é cultura, criatividade. é isso. E ó, o próximo painel é inventando o próprio palco. Tu é craque em inventar o próprio palco, em criar novos palcos, em criar novos shows. Tu tem história e eu quero ter o prazer de te apresentar aqui como a nossa mediadora do próximo painel. E ó, pra quem não finge que não conhece Fafá de Belém, ela aqui ó, há mais de 40 anos usa a voz dela para valorizar a Amazônia e sua cultura. Há exatamente 51. 50 anos pra te ver. Não é, Jô? Ó. Obrigado. Um viva pra Fafá de Belém. Eu digo que é a nossa encantada, de tão potente que ela é. E ó, Fafá é idealizadora da Varanda, embaixadora da Amazônia pelo IPAM e presença política ativa em defesa da floresta e da cultura brasileira. Fafá, esse nosso próximo painel, a gente vai falar com uma galera que faz acontecer cultura e arte, muitas vezes sem investimento. Sabe que trabalhar cultura aqui na Amazônia também ainda é muito difícil, né? E ó, esse painel discute a cena cultural que nasce das periferias e movimenta a região, ao mesmo tempo em que lança a luz sobre os bastidores da produção de eventos na floresta. Os desafios de financiamento, logística, reconhecimento e circulação. Uma conversa hoje, Fafá, sobre inventividade, identidade e caminhos para fortalecer o fazer cultural amazônico em toda a sua diversidade. Então, eu te convido a tomar o teu assento aí. Vou tomar meu assento aqui. Uma salva de palmas para a Fafá, nossa mediadora desse painel. E bora convidar a galera que vai participar desse bate-papo agora. Eu convido ao palco Gaetano Lopes. Cadê Gaetano? Uma salva de palmas para Gaetano Lopes. Onde está? Tá vindo ali. Ai, tá vindo de lá. Gaetano, ele tem 30 anos de carreira na indústria do entretenimento e olha, ele já gerenciou artistas como Elba Ramalho e Gabriel o Pensador. Produziu eventos como Réveillon de Copacabana, Red Bull Air Race, Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016. O cara é fera. Atua na articulação entre cultura, mercado e políticas públicas com um olhar estratégico sobre estrutura, circulação e sustentabilidade da produção cultural. Seja bem-vindo, Gaetano. Pode se sentar. Uma salva de palmas. E, ó, ainda não acabou. Quero convidar também aqui Gerson Dias. Cadê o Gerson? Salva de palmas para ele. Produtor cultural, DJ e criador do Psica, o movimento de cultura periférica amazônica com forte atuação em Belém do Pará. Há 14 anos, Gerson transforma o cenário cultural da região a partir das bordas da cidade e das margens dos rios. Comanda ao lado de seu irmão Jeff Dias o Festival Psica, Bombata Brothers e o Festival de Tecnobrega e Aparelhagem. Já realizou centenas de eventos e atua diretamente na valorização de artistas pretos, caboclos e periféricos, criando redes de impacto, visibilidade e afirmação cultural na Amazônia urbana. Olha, pesadíssimo esse currículo. Uma salva de palmas para Gerson. Eu quero convidar também Gustavo Moreira. Uma salva de palmas para o Gustavo. Gustavo Moreira é empresário, gerente de projeto e produtor cultural. Atuou em projetos como os Jogos Olímpicos e o Carnaval da Ambev. Ele é sócio-diretor da Toró Produções e um dos criadores do Circuito Mangueirosa. Trabalha com lei de incentivo, agenciamento artístico e curadoria de eventos, desenvolvendo uma cena cultural, autoral e potente, a partir da Amazônia Urbana, com foco em mesclar artistas consagrados com os grandes nomes da nova geração. Bem-vindo aqui, Gustavo. Seja bem-vindo. Salva de palmas para Gustavo. Muito obrigado. E para finalizar esse painel, a minha amiga que fica nos bastidores aqui, ensandecida com o rádio, corre para cá e corre para lá. Mas ela, olha, pensa em alguém que trabalha. Queria convidar ao palco Virna Miranda, que hoje ela sai dos bastidores e se junta a nós aqui nos palcos. Ela é estrategista de marketing. E ela tem mais de 25 anos de experiência em grandes eventos e projetos culturais em várias regiões brasileiras. Ela está ao lado da Fafá desde a criação da Varanda de Nazaré e há 15 anos atua na evolução e gestão desse nosso grande projeto. Como uma das co-curadoras desse fórum, contribuiu para transformar essa ideia em movimento. Uma salva de palmas para a Virna. E ó, eu tô aqui já emocionado com essa galera aqui que eu já conheço de outros carnavais.
Fiquem à vontade. Quem quiser mandar pergunta, escaneia o QR Code que está atrás da poltrona. E, ó, Fafá, é com você. Pode barbarizar aí nesse nosso segundo painel. Obrigada, Tupi. Obrigada a esses meninos e essa menina que aceitaram nossa convocação. Bom, mais uma vez, olá, olá, olá. Quem chegou agora, bem-vindos. Quando pensamos nesse painel, pensamos em vários olhares estrangeiros, que a gente chama, né? E locais. Fazer cultura na Amazônia não é fácil. Não é fácil. Então, nós temos dificuldade de chegar, nós temos nossas agendas, nós temos nossa chuva, etc. Então, a ideia de montar um painel com pessoas que fazem cultura aqui, que começou um maior festival de repercussão nacional, começado na periferia de Belém, que é o Gerson, que nos ajudou fundamentalmente neste fórum, quando nós decidimos que seria um fórum totalmente paraense, de gestão paraense, de ideias novas e conceitos novos, novas visões. O Gerson, ano passado, me convidou para fazer o Psica. Eu falei, tu tá doido. É um público muito jovem. Ele falou, não, eu falei, o teatro não é o estádio. Mas tu tá doido 3 vezes. E aí fizemos o Mangueirão, uma plateia de, sei lá, 40 mil pessoas, cantando um disco chamado Água, de 1977. Então, o que eu considero importante não é só ele fazer esse festival, é a formação de plateia, é ouvir essa plateia, é trazer novas coisas, abraçar coisas do mainstream, mas não só. Porque aí você traz um retrato, ele faz um corte muito interessante sobre a música brasileira, a música daqui, a música feita aqui, o que acontece, o que vai acontecer, o que possivelmente irá acontecer, o que está acontecendo. Então, muito obrigada, Gerson, por ter aceito. Muito obrigada pela ajuda nesse novo passo de fazer tudo feito por aqui. Gerson, Psica. Obrigado, Fafá. Eu já vou pedindo desculpa, porque eu estou nervoso pra caramba, porque não é todos os dias que eu participo de uma mesa que a mediação é simplesmente Fafá de Belém, né? Eu estou lisonjeado. Já peço desculpa se eu gaguejar, se eu falar embolado, enfim. Mas, Fafá, muito obrigado pelo convite. É muito importante essa nossa parceria, né? E ano passado foi muito especial a tua participação no Psica mesmo, de verdade, tipo, porque, enfim, hoje é muito fácil todo mundo chegar e se apropriar do discurso de Amazônia, tipo, vou falar sobre a Amazônia, mas tu estavas falando já isso desde a década de 70, né? Com o teu primeiro disco, com o Água, tipo, já é a Amazônia, já era aquela perfeita leitura do que era a Amazônia, né? Então, a gente já vem falando sobre isso como Psica desde a nossa fundação também, porque, enfim, a gente vem de periferia, né? Eu e meu irmão, nós somos pretos, periféricos, a gente mora até hoje lá, né? Então, isso está dentro do nosso DNA. Onde a gente vai, a gente carrega essa bagagem, a gente leva isso, a gente leva esse discurso. Então, não faz sentido a gente criar, montar qualquer coisa, qualquer projeto que não seja para falar sobre de onde a gente vem, para onde a gente vai, o que a gente quer, né? Então, a gente carrega isso. Então, desde o começo ali, e a ideia sempre foi valorizar a nossa cultura, valorizar os artistas daqui, e não só colocar ali no line-up, não só colocar tipo como bucha de canhão ali para abrir o festival, não, colocar com sua grande maioria no line-up e em posição de destaque, e respeitando ali, colocando no topo, sendo headliner, né? Então, esse é o grande objetivo do Psica, é o grande diferencial do Psica, né? Sempre foi, sempre vai ser. É onde a gente se apoia, é o nosso esteio. E muito obrigado por ter feito parte disso no ano passado. E eu tenho muito orgulho em estar fazendo parte também pela primeira vez. Quem não conhece o bombom de cupuaçu que a avó dele faz. Ela tá vendo, inclusive, viu? Ela tá vendo. Beijo, vó, beijo, mãe. Saí de lá, deixei já no ao vivo para ela ver. Eu que te agradeço, Gerson. Agora eu vou para a Virna, já te falo aí. A Virna, nós estivemos juntos na elaboração da primeira varanda, quando ainda era Camarote Bom Dia Belém.
eu tinha esse pensamento de fazer uma coisa parecida com os moldes do Camarote da Bahia, preocupada por onde essa gente que trabalhava 15 dias durante a quadra Nazarena, o que eles faziam o resto do ano, que demandas eles tinham, de que forma eles se preparavam para receber essa multidão que vinha a Belém durante 15 dias e depois a cidade voltava ao seu cotidiano. Então, eu pensava no Carnaval da Bahia, porque quando foi criado o Camarote de Carnaval, o primeiro foi da Daniela Mercury e da Alicia Fábio, trouxe um novo público para olhar esse carnaval, esse movimento, como cultura pujante de um estado chamado Bahia, com suas várias nuances, Dodô e Osmar, Gil, depois vem Pissirico, etc, etc. Aí vem Daniela, vem Ivete, enfim. Esse movimento, que há 50 anos, esse carnaval sempre lotado, porque eu passei um carnaval, o primeiro carnaval da Bahia foi há 50 anos, quase que eu saí pisoteada, porque era uma loucura, rapaz. Eu caía, era cotovelo, enfim. Eles trouxeram um público para assistir esse fenômeno que é o Carnaval da Bahia, um público que passou a exigir hotelaria, serviço, e começou a querer descobrir esse grande estado, com as suas nuances da Chapada, dos Lençóis, das praias, do sul da Bahia, enfim. E era esse o olhar da gente. Eu tinha na minha cabeça, mas eu não sabia que esse era o olhar. E aí Maurício Magalhães, que era o presidente dessa agência Tudo, que era um braço do Nizam, eu encontrei por acaso, não existe acaso, e aí ele falou, tem uma pessoa que vai fazer o peão disso tudo, vai trazer um retalho para a gente perfeito, um recorte. Era a Virna Miranda. Naquela altura, estava desenvolvendo um projeto que chamava Arroz de Festa. Arroz de Festa. E, por incrível que pareça, no mapeamento das grandes festas do Brasil, não estava o Círio de Nazaré. E quando eu dizia para cá, para dentro, que nós sabemos o que é, mas atravessando daqui não se sabe o que é o Círio, achavam que eu era louca. Então, eu procurei 3 agências, nenhuma que me apoiasse, que era doidice, e junto com a agência Tudo, a Virna veio fazer uma curadoria aqui e nos trouxe uma informação para eles, para tudo, a gente trocou curadoria. Ela trouxe uma informação, entre outras várias informações, que nos deu esse impulso de fazer e lutar para que entrasse nesse calendário e que a gente entregasse com patrocínio, o patrocínio, que é aquele do bolso, né? Mas que insistisse em levar isso para o mundo, sair daqui, trazer pessoas para entender como nós somos e que é esse paraencismo que toma conta das ruas de Belém. A informação que ela trouxe é que, em um dia de Círio, a exposição de marca era maior do que o Carnaval da Bahia somado. Só que ninguém falava nesse termo de exposição de marca. Eu não sabia nem o que era isso. E aí estamos aqui há 15 anos. Já foi, já voltou, já há mais de 5 anos está aqui junto com a gente. É minha parceira na elaboração desse fórum, junto com o Eugênio, enfim, Virna Miranda. Bom, Fafá, em primeiro lugar, queria agradecer imensamente de sair dos bastidores e estar aqui nesse palco, dividindo aqui com vocês pessoas incríveis, alguns que eu já conheço há muito tempo, Gaetano, aí, já fizemos várias coisas juntos, Gerson, que eu tive o prazer imenso de conhecer esse ano, né, conhecer seu trabalho e estar sendo um parceiro incrível, Gustavo, que está aqui junto com a gente, construindo a varanda esse ano. E aí, Fafá, é um pouco o que o Fafá trouxe, assim, essa história, né, com a Varanda de Nazaré e com o Fórum já tem 15 anos, e por coincidência, eu acredito muito nessas sinergias, né, gente? Nesse ano, eu estava tocando 2 projetos na agência Tudo. O primeiro, eu era diretora de planejamento e eu estava fazendo planejamento para um shopping
que ia ser construído aqui em Belém, o Grão-Pará, que vocês conhecem. E faz parte da nossa dinâmica de trabalho de planejamento vir fazer uma imersão no mercado, conhecer os costumes, os hábitos, a cultura do local onde aquele empreendimento vai ser implementado, para a gente pensar em estratégias. Eu nunca tinha vindo a Belém. E tive a oportunidade de chegar aqui, e meu primeiro impacto em Belém foi assim, muito surpreendente para mim. Eu sou baiana, e me identifiquei com muitas questões da cultura de Belém, né? O orgulho que vocês têm da cultura, das expressões, a gastronomia, tem muita coisa parecida, é o vatapá, é o caruru, né? Eu falei, gente, eu estou meio que me sentindo aqui um pouco na minha terra. E voltando para São Paulo, a gente também estava desenvolvendo esse projeto que a Fafá citou, que a gente colocou esse nome de arroz de festa, que parece um pouco peculiar, mas é interessante porque o Brasil, e aí a gente desenvolveu esse pensamento que hoje eu vejo incrivelmente na fala de muitas pessoas, que a gente mora no Brasil, a gente vive num Brasil de muitos Brasis. A gente vive num país que tem uma riqueza cultural gigantesca, né? De norte a sul, como essas expressões se manifestam e se complementam, né? E elas surgiram dessas muitas influências que a gente tem. O Brasil é um país muito peculiar. E o povo brasileiro é um país muito festeiro. A gente transforma tudo em festa. E aí, nessa imersão de tentar mapear esses eventos, a gente começou a estudar e criar uma planilha lá, que eu ia colocando loucamente as festas e os eventos e os projetos e tal, dividindo em categorias. E tinha uma categoria lá chamada eventos religiosos. Como baiana, eu fui criada nessa cultura, né? Senhor do Bonfim, Iemanjá, e o profano, as lavagens, né? As lavagens, e o profano misturado com o sagrado, o próprio carnaval, né? Que é uma indústria. A gente vai falar um pouco sobre essa questão do carnaval, que eu gosto muito dessa comparação, né? E é incrível comparar o carnaval com o Círio de Nazaré, né? Mas tem muita similaridade. E foi quando, um belo dia, o Maurício me chama e falou, vem aqui que na minha sala. Eu entro e dou de cara com essa diva, essa entidade, que minha mãe era fã, e eu cresci ouvindo Pai Pichuna e todas as músicas dela, desde pequenininha. E aí a gente entrou numa conversa e ela veio, então, contar desse sonho que ela tinha. Do Círio de Nazaré, e ela começou a falar do Círio, e eu falei, eu tinha ouvido falar, mas não sabia bem o que era uma procissão, não é bem uma procissão, e foi quando ali, naquele momento, nasceu essa semente de que o Círio é muito mais do que uma manifestação religiosa, ela é uma manifestação cultural, ela é a expressão de um povo. E aí a Fafá ia falando, ela falou assim, mas ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, eu queria que o Brasil conhecesse mais o Círio, e eu queria levar pessoas para fazer essa experiência, porque só vendo e só vivendo que essas pessoas vão conseguir entender, e venho falando com as pessoas, e aí a gente foi dando, eu brinco que a gente deu download, né, dessa ideia da cabeça dela, e construímos esse projeto, que era um projeto pioneiro. Há 15 anos atrás, a gente falava de um projeto de PR, né, de relações públicas, de levar pessoas para viver essa experiência e contar e transformar isso em saberes, né, dentro dos seus ofícios, dentro das suas linguagens. Bom, primeiro ano foi um desafio de transformar esse sonho em realidade, captar patrocínios, e tem muitas curiosidades, né, Fafá? Não, tem coisas inacreditáveis. A gente mandava o carro buscar o convidado cheio de bombom de cupuaçu, e não era nem da tua avó, às vezes a tua voz vinha direto. E aí, com a insegurança, eles viriam ou não. A gente rezava para não cancelarem. Era isso, porque o convite era para vir a Belém do Pará, que não estava na moda, uma culinária que não se falava, uma pujança que hoje se fala e desperta a curiosidade, uma terra que ficava a 3 horas e 15 de voo, numa procissão, assistir uma procissão, que ia mais ou menos a 40 graus. E aí era uma coisa completamente doida. Mas é o carnaval, não, é uma procissão, mas não é bem uma procissão, é porque o paraencismo. Mas hoje a gente tem que correr, tem até que dividir convidados. É verdade. E essa coisa do porque é carnaval... muita demanda, e a gente fica muito feliz de ter crescido muito nesses 15 anos, com verdade,
sem mudar o nosso olhar, né? O que pessoas estão aqui com a gente, eu quero que o povo passe e tenha orgulho e se sinta representado. Isso é desde a primeira. Fulano não. Representa, não sei quem quer apoiar, quem não. Eu lembro que há 2 anos foi um ano muito difícil de captação. Alguém disse: tem uma Beth. Eu falei: o quê? Uma Beth quer comprar. Eu falei: não. Mas a captação é difícil. Diminuiu o tamanho da varanda. Mas uma Beth, eu não quero Beth. Beth vicia crianças, pessoas que não têm dinheiro. Ah, mas você canta em casa. Aí, você canta em cassino. Peraí, um cassino, a pessoa sai de casa, tem mais de 18 anos, tem o tempo de pensar que vai sair de casa, vai andar, vai entrar, vai se apresentar, vai apresentar o documento. Ela é maior de idade, ela tem livre-arbítrio. Eu jogo ou não jogo, mas apresento em cassino. Agora, a Beth invade a tua casa. A criança pega o cartão do pai escondido, o adolescente, e isso vai criando um vício pior que qualquer outro, porque é o vício da possibilidade de, a partir dali, você que está sendo lesado, se tornar um milionário. Então, Beth, não. Sou contra, radicalmente contra, e fico muito chocada com algumas pessoas pelas quais eu tenho respeito, que anunciam Beth como se fosse uma coisa positiva. Não é. Mas aí... Ou seja, essa pessoa polêmica desde que nasceu construiu junto com pessoas que entenderam e fizemos um núcleo duro, né, Viviane? É isso. E aí, só para concluir, para passar a fala aí para o Gaetano, para o Gustavo, ao longo desses 15 anos, gente, assim, foram muitos desafios, né, Muitos. Fafá? A gente vê esse projeto crescer e evoluir, se transformar no que ele é hoje. No início foi muito assim, era a procissão fluvial, a gente assistiu de um apartamento de uma amiga dela, e aí teve a estação, e já mudou para vários lugares, enfim, as pessoas foram se juntando. Ao longo desses anos eu fui fazendo amizade com muitos de vocês, conhecendo pessoas incríveis. Aí veio o Sarau, veio o Barco, veio o Fórum, né, há 3 anos, e a gente viu esse projeto florescer realmente e se transformar no que ele é hoje. Ele é uma potência. E hoje, com todas as dificuldades que a gente vive em produção, e não é só aqui em Belém, acho que produzir no Brasil é muito difícil, é complicado. São muitos desafios, né? E aí, só fazendo essa comparação do Carnaval, que é uma coisa incrível, que eu aprendi aqui muito com vocês ao longo desses 15 anos, é que terminou o Círio, no dia seguinte a gente já começa a pensar no próximo. Então, é uma grande indústria, porque a gente é um projeto que exige planejamento, exige dedicação, existe uma articulação muito grande, porque é um projeto construído a muitas mãos. É um projeto extremamente colaborativo, quando nem se falava nessa palavra que virou moda, né? De colaboração, porque não dá para a gente fazer isso junto. Para colocar de pé, a gente precisa de muita gente do nosso lado. E esse ano, especialmente, acho que tem sido um ano muito desafiador. Muito desafiador. Né? Por todas as complexidades que a COP trouxe, né? Mas, assim, eu acho que, mais do que os desafios, eu queria falar daqui das nossas conquistas, né? Eu acho que 15 anos, né, que a gente está comemorando esse ano, mais de 500 embaixadores, como a gente chama, a gente já trouxe para viver essa imersão e viver, de fato, sair daqui transformado, como vocês sabem que a gente sai. O Fórum já trouxe mais de 100 pensadores entre amazônidas, paraenses e pessoas de outras regiões, muitas vozes aqui, né, como estamos aqui hoje discutindo. E a COP vai passar, gente, e a gente vai seguir com o nosso projeto. Seguimos com a Varanda 16. É isso aí. Obrigada, Fafá, por fazer parte dessa história, de verdade. Obrigada, Vitor. Agora eu vou trazer o Gaetano Lopes. Gaetano é o CEO da Gael, uma grande empresa de grandes produções. Grandes produções. G20, Copa também, corrida, Olimpíada, enfim. E aí, Gaetano, querido amigo, está na COP, tadinho, chegando aqui, Pinto Novo, na Lagoa. E eu queria que você falasse um pouco dessa tua vivência
e o que é trabalhar na região amazônica, com uma distância gigantesca, onde algumas distâncias têm que ser feitas de barco, onde a produção é completamente diferente de tudo, acho que mais até do Carnaval da Bahia, porque já tem uma... E no CID as coisas têm um movimento. Agora, você está aqui numa COP, produzindo, pela primeira vez, eventos gigantescos. Bom, primeiro se apresenta. Amiga, obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui. Você sabe que eu sou seu fã, acima de tudo, além de seu amigo. E que honra estar com essa mesa incrível aqui. A gente se conhece há muito pouco tempo, mas parece que já faz uma eternidade também, né? E Viana, querida, já é de longos carnavais. E você é a primeira vez, prazer. Bom, eu sou gaúcho, então eu tô, né, se a gente olhar o mapa, eu estou do outro lado, estou lá embaixo, aqui, desde a primeira vez que eu cheguei. Eu venho há muitos anos a Belém, né, por conta de ter sido empresário de tantos artistas. E, obviamente, muitas vezes com a Elba, que foi minha esposa. E a seu convite várias vezes. Então, vivia todo ano vindo, mas nunca tinha estado tanto tempo. E nunca, de fato, tinha trabalhado, mergulhado, como dessa vez. Né? Já tem um ano que a gente está vindo com muita intensidade por causa da COP. Né? Para a gente que trabalha na organização de eventos, né, e você citou muito bem, o planejamento começa muito tempo antes. Né? Eu diria que o maior desafio que a gente tem encontrado como agência em Belém, eu acho que o primeiro é a distância. Acima de tudo, o primeiro é a distância, mas é uma distância que atravessa a floresta, né? Não é uma distância que você tem vários pontos para ir parando no caminho. Não é bem ali, não. Bem ali é bem ali. É muito de longe e no meio da floresta. Né? Então, se você pensar que desde novembro do ano passado, eu acredito que já foram feitas mais de 300 viagens de caminhão trazendo equipamento para a COP do Sudeste. Né? Porque tem coisas que não tem aqui. Né? Tem coisas que não tem o que fazer. Um evento internacional que acontece aqui. Psica é o maior festival do norte do país. Você é a maior artista do norte do país. Vocês são daqui para o mundo, mas a COP é um evento do mundo aqui. Né? Então, esse evento do mundo aqui exige uma infraestrutura que ela é uma infraestrutura que não tem. E ponto. Tem que vir de fora. Então, essa distância é a primeira coisa. Porque tudo, além de ser muito longe, tudo leva mais tempo e é muito mais caro trazer tudo. Né? Esse é o primeiro passo. Acho que o segundo passo tem a ver um pouco... assim, o povo daqui é espetacular. Né? As pessoas são maravilhosas. E aí eu posso dizer, não porque eu estou vindo agora, mas porque eu já venho há 30 anos para cá. Né? Nunca fui maltratado aqui, sempre fui recebido com um sorriso de todo mundo. Volto a dizer, quando a gente se conheceu, foi exatamente isso. Né? A gente nunca tinha se falado, tem 2 meses que a gente se conhece. A gente vai tomar café no shopping Grão-Pará. E lá a gente se conheceu e foi... super sintonia. Eu convidei ele para tomar um café, porque eu não sabia quem ele era. Ele falou, vamos agora, e assim foi. E já trocamos telefone, já temos falado, né, um monte de ideias o tempo inteiro. Porque não tem como fazer uma cópia aqui sem o povo daqui. E esse povo, que é um povo espetacular, maravilhoso, e eu não estou falando só, né, dos ribeirinhos, né, se você reparar, eu sou um pouquinho mais escuro que você também. Ó, né, eu também sou de cor, eu também sou da periferia de Porto Alegre. Bugre, né? Bugre, descendente de índio, guarani. Então, eu sei exatamente o que é isso no sul do país, que é diferente. Se você olhar, né, a divisão política, especialmente atual, como é que é o sul, como é que é o norte e o nordeste, em relação a tudo o que está acontecendo. Então, eu vivi muito tempo isso, né, antes de entrar na minha profissão atual. E eu, chegando aqui, ser recebido da forma que eu sempre fui recebido, especialmente agora, é muito importante. Mas tem uma coisa importante também, que é um evento internacional. E eu vivi Copa do Mundo, inclusive aqui, vivi muito mais intensamente os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, porque, né, morei lá a vida inteira. A mudança que isso causa numa cidade é absurda. Né? A COP são os Jogos Olímpicos do meio ambiente. É isso, assim, é nessa proporção.
E eu vejo que no dia a dia aqui, né, eu sou sudestino. Ponto. Né? Eu sou um estrangeiro aqui. E dependendo, né, às vezes eu estou falando verde e a pessoa, o produtor, enfim, o garçom, está entendendo marrom. Né? Há um choque cultural muito grande e talvez por vocês serem tão orgulhosos como a gente, como os baianos, né? E aí eu não sei se foi uma construção errada de comunicação dessa COP, há uma certa rejeição muitas vezes no dia a dia, do tipo, olha, aqui é assim, e se não for do meu jeito, não vai rolar, e ponto. Né? E para fazer um evento internacional não pode ser assim. Então, sem me estender, né, assim, é um orgulho estar aqui nessa terra, é um orgulho e ter a cabeça de ouvir isso e saber que a gente precisa quebrar essa barreira para o bem de todos. Claro. É excepcional, porque para vocês terem uma ideia, gente, só de espaços na Blue Zone, que começaram a ser subidos agora, semana passada, só de casas dos países, são 35 mil metros quadrados. Se a gente fizer a conta, né, quem entende o evento sabe disso, só de promotoras, como tem as recepcionistas aqui na porta, são 4 mil por dia durante todo o período da COP. É uma oportunidade absurda, estou dando só um exemplo, fora segurança, garçom, produtor, a equipe técnica que tem aqui, que vai estar lá. Assim, não tem todo mundo aqui, tem que vir gente de fora. Mas quanto mais gente daqui, melhor. Então, essa barreira precisa ser quebrada urgente, porque a COP é daqui a 30 dias, gente, e ainda tem muita coisa para ser feita. Né? Não só do ponto de vista de obra, mas do ponto de vista da realização do evento. Como vocês sabem, vocês estão aqui, a gente está aqui ao vivo, no dia 10, na verdade dia 6, né, com os presidentes, mas dia 10 começa ao vivo esse programa. E é a nossa missão, não é só de vocês, fazer a melhor COP da história. Porque o Brasil merece, porque Belém merece. Isso depende de todos nós, não só de vocês. Obrigada, Gaetano. E agora eu quero falar com o Gustavo. O Gustavo trabalhou conosco há 3 varandas? 2023. 23, 2023. Fazia parte da equipe daqui e hoje a produtora do Gustavo é a produtora que está no comando daqui. Acho que a coisa... Fala e eu vou depois trocar figurinhas, porque eu acho que a coisa mais complicada, às vezes, é a comunicação. Porque quando você dá um comando no meio de um estresse danado, é sempre para que os profissionais melhorem e se graduem. Agora, você, como dono de uma produtora, fala um pouco esse momento da gente estar junto de novo e você está no meio dessa confusão de COP, porque os teus braços estarão ali dentro também. Fafá, eu estou muito orgulhoso de estar aqui hoje. E, assim, inacreditável, estou que nem o Gerson, assim, estou realmente emocionado. Mas eu queria também falar para o Gaetano que a gente já se cruzou 2 vezes. Em 2016 estivemos juntos com delegação Skol. Olha, com aquele balão, eu era... eu tô ficando velho, tá? Não tem problema. Não dá. Tava junto com a Bruna Buais ali, eu tava na legal. consultoria pela Octagon, então a gente trabalhou junto, teve essa entrega maravilhosa balão. nossa junto. E a gente estava no LED também aqui ano passado, junto com o Lucas da técnica, que gostou tanto de trabalhar com a nossa equipe da Toró, que tá doido para puxar todo mundo daqui da varanda para Casa Brasil. Eu falei, nada disso, vamos fazer varanda primeiro, que é um compromisso nosso. Mas, assim, eu vou pegar esse gancho do Gaetano, porque fala muito sobre a experiência que eu tive depois que eu voltei de São Paulo, né? Eu costumo falar que depois que eu voltei de São Paulo, eu precisei desaprender muita coisa, porque foi em São Paulo que eu construí a minha persona trabalhadora, assim, né? Trabalhando com consultoria, agências de publicidade, muito focado no esporte na época. Quando eu voltei para cá, era muito difícil, porque a gente passou a entender que a gente tinha uma dificuldade imensa, principalmente com o fornecedor, né? Eu gosto de trabalhar com uma equipe majoritariamente feminina, inclusive a diretora técnica daqui, a Jéssica Meirelles, que também é diretora técnica do Psica, que é sub do Baiana System, tudo. Ela sofre sempre, eu sempre tenho que estar do lado dela por conta dessa falta de respeito que
meio que impera aqui no nosso mercado. E a gente sempre, com muito jeito, com muito cuidado, com muito respiro, a gente tenta contornar todos esses problemas aqui. E, ao mesmo tempo que a gente entende que é algo cultural, que não é simples chegar alguém de fora, né, com o quanto que a gente, paraense, assim, tem esse calor, assim, né, pô, a gente tem que reagir, a gente tem que resolver isso. Inclusive, uma das primeiras coisas que eu aprendi em São Paulo era que eu tinha que parar de ser reativo, né? Senão as coisas não iam funcionar. Mas eu acredito que esse choque cultural é realmente o que mais pesa nesse momento, que a gente tem que fazer um evento internacional, né? Belém passou muitos anos abandonada, por isso até fui embora daqui, atrás de experiências, e tive essa oportunidade de trabalhar em grandes projetos, trabalhar com a Gael, também tive a oportunidade de construir junto com o Dudu Fraga, que é um dos maiores designers de serviços do Brasil, a plataforma de incentivo ao esporte do Banco Votorantim, que persiste até hoje, né? Eu lembro do CEO falando, quero investir em vôlei. Eu falei, não, você tem que investir em esporte, em skate e surf. E hoje o skate e surf brasileiro são potências internacionais. E naquele momento ali, em 2017, a gente sabia, mas eu não quis ficar para gerenciar o projeto, porque São Paulo não era o meu negócio. O meu negócio era vir para Belém e trabalhar aqui, desenvolver aqui, e seguir com a história da minha família aqui também, que o meu pai está aqui assistindo. Meu pai, na década de 70, foi empresário da cultura também, como exibidor de cinema, e era um guerreiro que sempre ia atrás da Warner em Recife, da Warner em São Paulo, Paramount, para trazer os filmes para Belém, porque ele não aceitava que determinados títulos não estivessem em Belém. Então, e que não demorassem 3, 4, 5 meses para chegar aqui, né? Então, hoje a Toró, ela é uma agência, um CNPJ de agência, mas eu acredito muito no trabalho em rede, eu acredito muito no compromisso e na educação, no trato. E assim a gente consegue fazer coisas grandes aqui, como o Circuito Mangueirosa, que é um carnaval que começou custando R$100 mil, hoje ele já está custando para lá alguns milhões, com parcerias com a prefeitura, com o governo, e esses desafios que a gente sofre aqui, eles vão diminuindo ao longo do tempo, né? Porque a gente vai fazendo as coisas, a galera vai entendendo o que a gente quer fazer, e acho que hoje, mais do que em 2018, quando eu me mudei para cá, a gente tem muitos mais profissionais capazes de estar atendendo uma demanda internacional como a COP. Então, para mim, sendo a costa menos larga aqui dessa mesa, é um orgulho imenso estar sentado com Virna, com Gael, com Gerson, principalmente com a Fafá, e uma alegria imensa estar aqui. Eu espero muito que, pós-COP, a gente deixe de ser uma caricatura para fazer parte do Brasil. Eu entendo muito essa questão da distância, né? Eu costumava falar em São Paulo, quando eu morava lá, que a distância de São Paulo para Belém é a mesma distância entre Paris e Moscou. E aí sim as pessoas entendiam o tamanho do gap, assim, né, entre o Sudeste e a Amazônia. Mas eu acho que agora, com todo esse esforço do governo estadual, com todo o esforço do governo federal, a gente está no momento ideal, no momento que a gente está prontinho para acontecer com a gente o que aconteceu com a Bahia na década de 90 e 80, e o que sempre aconteceu no Sudeste. Assim, eu realmente acho que vamos deixar de ser caricatura para ser parte do Brasil de fato. Obrigado, Gustavo. Eu quero dividir com vocês a minha experiência com Varanda, né? Eu saí daqui há 50 anos. Não sabia de nada, eu era uma menina de 18 anos há 50 anos. Então, eu aprendi a engolir choro, aprendi a entender que eu não podia mudar a minha natureza, mas que eu tinha que entender que, para ir para o mundo, eu tinha que me moldar na forma, né? Então, nesses 15 anos de Varanda, eu acredito que a gente fez formação de muitos profissionais. E uma coisa que eu acho que é complexo é você dar um comando. Quando você dá um comando profissional. E há pessoas que se ofendem achando que elas não podem ser corrigidas. Eu acho que isso aqui foi a minha grande dificuldade, a nossa grande dificuldade nesses 15 anos. Porque lá,
o horário, a entrega do material, a montagem, não tem perdão. Porque nós temos 10 outros fornecedores que fazem assim, troca tudo isso e traz. Então, eu acho que nesse momento que chega uma COP, que chega muita coisa, o Rodrigo, né? Rodrigo viúvo da Licinha, o Rodrigo Biondi, eles estão com uma plataforma gigantesca, com uma casa enorme, com muita coisa que estão comprando para atender também a COP. Eu acho que é o momento também do profissional paraense entender que ele vai ter que ser competitivo. Com certeza. Ele vai ter que ser competitivo. E ele tem que formar profissionais aqui. Não do seu jeito. Do jeito que o mundo precisa ser atendido. Essa é a grande... Por exemplo, quando eu fiz o Psica, eu fiquei impressionada com a produção deles. Impressionada. Porque eram 3 dias, 3 palcos que giravam, a estrutura de camarim era inacreditável, 5 restaurantes funcionando. E eu disse, Cacilda, existe um festival a sério aqui. Foi o que mais me chamou a atenção. A mobilidade, a quantidade de pessoas, mas foram pessoas feitas pela gestão de 2 meninos, né? Que é isso que eu acho que é importante, é que nós todos tenhamos essa leitura de... Às vezes é preciso baixar o sarrafo. Olha o João Santana ali, outro consegue fazer um musical sem baixar o sarrafo de vez em quando. Para subir o sarrafo, tem que baixar o sarrafo. E nesse momento que a gente tem essa expectativa, essa perspectiva de COP, eu acho onde todos nós devemos estar mais prontos para ouvir, guardando as nossas personalidades, mas mais prontos para poder criar um grupo de grandes profissionais aqui. Fala lá, Zércio. Então, é isso. A gente sempre foi essa plataforma de criação de um cenário novo, né, de florescimento de novos profissionais, né, desde 2017, 2018, mais ou menos. Psica tem 13 anos, né, começou em 2012. E desde 2012 era eu e meu irmão e alguns amigos fazendo tudo, desde portaria até entrar na conservadeira para quebrar gelo, né? Só que a partir de 2017, 2018, que o festival foi crescendo, a gente viu essa necessidade de chamar profissionais para o nosso trabalho. Porque antes era um festival underground, a gente era punk. A gente sempre veio dessa vertente punk de faça você mesmo, do it yourself, só que vai crescendo, né? Tipo, a gente vai fugindo do nosso controle e até que a gente chega num momento de, pô, a gente precisa profissionalizar isso daqui, né? Então, aí que a gente vai e cria... A nossa ideia sempre foi ter uma equipe 100% preta, né? Só que é isso, a gente chega numa situação onde a gente vê a escassez da galera que trabalha, da galera profissional que trabalha ali com cultura aqui, né? Porque, enfim, é um mercado fechado para a galera preta, para a galera periférica. Né? Eu acho que também é muito dividido aqui. É a turma daqui, a turma daqui, a turma dali. Então, essa, para mim, é a grande complicação, porque se nós sairmos juntos, quebrarmos o pau internamente e sairmos juntos, seríamos uma potência como a Bahia. Foi isso que a Bahia fez. Exatamente. Juntou. A Bahia fez exatamente Recife também isso. com o Mangue Beach. Eles se quebram no pau entre eles. Exatamente. Mas para fora, Sai você tudo nunca liso. viu nenhum baiano falando mal de outro baiano. Só a gente pode falar mal da Só gente. vocês- A gente não admite Então, que ninguém mais fala, não. exatamente. É isso, case isso. E aqui, né, a gente vem desse lugar de competição. Tipo, muita competição, tipo, sendo que, pô, a gente tá todo mundo fudido junto aqui, desculpa falar. Então, a gente precisa se juntar, se unir mesmo e para crescer, né? Então, aí a gente viu essa necessidade de, cara, a gente precisa criar, a gente precisa formar uma nova geração de produtores, de pessoas que
fazedores de cultura, de trabalhadores culturais, de operários da cultura, né? Então aí a gente pensou numa estratégia ali, eu e meu irmão, tipo, beleza, a gente vai colocar um diretor técnico ali. Pô, não tem um diretor técnico preto, uma diretora técnica preta e tudo mais. Vamos colocar uma pessoa branca e dois estagiários pretos ali para aprender aquele ofício, sabe? Tipo, para no ano que vem, no ano seguinte, vai estar substituindo, e assim a gente vai construindo uma cadeia. E agora a gente vê, hoje o Psica, a gente trabalha com mais de 500 profissionais ali, né? Tipo, fazendo para organizar o festival. Você vai ver, a maioria, pessoas pretas, periféricas, mulheres, LGBTQIAPN+, a gente trabalha com a população indígena também, porque, enfim, a gente precisa praticar essa inclusão, a gente precisa inserir essas pessoas que estão à margem no mercado de trabalho e no mercado cultural, né? Então, a gente acaba tomando esse papel de formação que deveria ser do Estado, a gente, como iniciativa privada... Não tem uma faculdade de produção, uma escola de produção, é uma loucura. E o Psica acaba sendo essa faculdade de produção, assim, sabe? Porque, enfim, várias pessoas que começaram ali no festival hoje estão arrebentando em várias produções da cidade ali, tipo, em cargos de direção, tipo, direção artística, várias coisas. Então, se a gente não vai dar esse primeiro passo, dar esse pontapé de formar uma cadeia produtiva, a gente tem um atraso gigantesco, né? Então, a COP vai ser importante pra caramba, porque está forçando o cenário a ter essa mudança. E depois da COP, a gente vai ter uma grande mudança significativa nisso, né? Eu acho que a gente vai inserir também o Norte, vai inserir Belém, nesse circuito cultural que, enfim, é entre o Sudeste e o Nordeste também, porque, enfim, o Nordeste hoje é uma grande potência. Até a Bahia, depois chega um pouco, até Pernambuco, e para cima é um apagamento. E sai daqui coisa que folclorizada, Caricatos. Sai sai caricaturas, exatamente. Isso tem que mudar. É isso que a gente tem que mudar. E quando a gente vai e começa a trazer luz ao Psica, tipo, o Psica ele começa a furar uma bolha a partir de 2021. A gente começa a furar essa bolha quando a gente entende que a gente precisa trazer alguém de fora, tipo um jornalista que vai falar, vai ver o que a gente está fazendo aqui, igual como tu fizeste com a varanda. Tipo, vou trazer alguém para cá para ser embaixador, para ir difundindo. Isso é mega importante. Isso é muito importante. E também dá toque na gente, né? Exato. Falar e dizer, olha, corrigir coisas. Perfeito. Ô, Fafá, Oi. meu pai dizia que crescer dói. Né? Dói então, assim, muito. não é fácil crescer, né? E aí a gente, eu acho que a gente tem que ter assim dos dois lados, que eu acho que o grande DNA dessa conversa que a gente está tendo aqui é como é que a gente equilibra o respeito à identidade. A gente nós que somos os outsiders aqui, né? Como é que a gente chega aqui com humildade para entender essa cultura, respeitar e absorver e aprender junto, né, com quem... E a gente vive isso muito na Bahia também, porque vai explicar um carnaval para quem nunca foi, gente. É muito difícil você explicar o que é o carnaval. Como é muito difícil explicar o Círio. E aí todo mundo que me pergunta o que é o Círio de Nazaré, como é vivenciar o Círio de Nazaré, eu digo, gente, é muito difícil. É por isso que a gente traz as pessoas para viver essa experiência. E aí, quando a gente cresce e a gente ganha os olhos do mundo, como Belém deu um boom esse ano com a COP, como a Fafá traz essa bandeira há mais de 15 anos, né? Desde que ela começou a carreira dela, na verdade, há 50 anos, mas especialmente com esse projeto da Varanda, essa missão de como que eu levo o Círio para lá, para o Brasil, para o mundo, fazer as pessoas entenderem o que é essa grande manifestação cultural, ela leva junto o parencismo, ela leva junto essa identidade, ela leva junto toda essa cultura e essa visibilidade. E hoje você ter essa exposição que se tem na mídia, e a COP trouxe isso, boom, né? Potencializou isso. Não, e a COP pegou, de repente, todos os produtores meio de calça curta. Então, quem estava se preparando, quem estava ouvindo, quem estava fazendo, quem estava criando, teve que acelerar todo um processo para poder atender as demandas externas. Hein? Teve que sair correndo. Teve que sair correndo. E essas iniciativas como o Psica, exatamente, Fafá, eu acho incrível, porque é isso, é assim, ok, vamos aprender com quem vem de fora, mas enquanto a gente vai aprendendo e aproveitando essa oportunidade de
seja falta de equipamento, seja falta de expertise de pessoas qualificadas em algumas áreas específicas, criar as nossas certeza. a nossa própria cadeia, desenvolver e formar a juventude, O nosso furar nosso essas jeito de fazer bolhas. aqui também, assim, né? Tipo, é muito isso, né? Todo mundo fala assim, pô, mas como é que tu aprendeu a fazer? Cara, não aprendi com ninguém. A minha única escola é o Psica. Tipo, eu não sei, eu não faço a menor ideia Na unha. de como fazer de outro jeito. A minha forma de fazer é a forma do Psica. E é isso que a gente passa para a galera que trabalha com a gente, assim, sabe? Que é uma forma de trabalhar de respeito, respeito às nossas origens. Respeito e rigor. Respeito e rigor, sim, sabe? Tipo, e respeito à nossa terra, que é sagrada, que a gente é mais do que tudo respeitar quem veio antes, quem está produzindo, tudo, assim, né? Então, esse é o nosso grande objetivo, assim. Porque naquele festival você tem quantas pessoas trabalhando? Mais de 500 pessoas. Trabalhadores diretos. Fora indireto, a gente vai para, sei lá, 5 mil, por aí. Assim. Mas diretamente, mais de 500 pessoas. Porque nós temos aqui na varanda, desde o início dela, no final nós temos 1.500 famílias impactadas, né? E essa migração de 10% de paraenses e 90% de sudestinos, ela foi lenta, foi doída, foi passando pano, pouco pano, Quebrando mas barreiras. batendo e soprando. Pra você ter uma noção, Fá, a gente já fez essa conta. COP vai trazer para a gente, via as nossas contratações, 10 mil pessoas impactadas diretamente, 10% vindo de fora. 10%. 500 pessoas, mais ou menos, estão vindo de fora. O resto inteiro é contratação aqui. Então é isso, é fazer profissionais, capacitar profissionais para que esses profissionais entendam que a gente tem um jeito, mas tem um jeito para a gente ir para o mundo. E esse ir para o mundo, não basta só nós sermos daqui e carregarmos o nosso DNA, a gente tem que mostrar o trabalho e tem que mostrar que somos capazes de fazer. Eu acho que esse é o grande desafio para quem vem para cá, para quem constrói coisas aqui. Quando eu saí daqui do Psica, eu sempre estou correndo para algum lugar, chegando, né? Eu peguei o voo da madrugada. Eu cantei o quê? Meia-noite, 11, não, umas 9h30, aí toma banho, não sei o quê, pego o voo das 2h. O avião todo estava lotado de jovens que vieram do Brasil todo, com conexão em São Paulo, para o Psica. Isso é mágico. Eu fiquei muito impressionada, impressionada. Todos mochileiros, gente jovem, casais, uma garotada, falou, pô, bro, bacana, bro, bacana. Dá para fazer uma foto? Falei para tua mãe, né? Não, que eu te vi agora no Psica. E é interessante isso. A gente tem era um realmente avião dados. lotado, um aeroporto lotado de jovens voltando para casa depois do Psica. Eu acho que isso é histórico, isso tem que valorizar, tem que apoiar. E a coisa nossa, Gaetano, é que esse ano nós tivemos um downgrade nos nossos apoios, apoiando só eventos de fora, que a gente teve que ralar, esses meninos ralando, a gente dividindo experiências, de que forma a gente pode se abraçar. E nós só cresceremos desse tamanho se nos abraçarmos. É isso Com que certeza. a gente tem que romper. Para nós chegarmos a ter uma competitividade para atender para a Gael, com padrão de exigência que vocês pedem, nós temos que estar com as de mãos dadas. As várias produções, dos vários eventos que acontecem, não sou eu e vocês, somos nós. Nós não podemos criar atritos entre nós. Se seja, pega o telefone e resolve, entendeu? Então, eu acho que essa COP vai ser muito, muito, muito importante para todos os fazedores culturais. Agora, esses meninos fizeram uma coisa que realmente eu tenho muito orgulho de vocês terem aceito estar perto da gente. O Gustavo está no comando dessa produção, porque eu tenho pela primeira vez uma varanda 95% feita por paraenses. Então, para mim, é um orgulho gigantesco. Gigantesco. Eu acho que a boa notícia, Fafá, para todos vocês, para mim também, para todos nós aqui,
E aí eu posso dizer isso com muita propriedade, porque, como eu falei, eu vivi o pós dos Jogos Olímpicos no Rio, com a agência no Rio, morando no Rio, né? Você estava lá, você voltou, você sabe exatamente o que vai acontecer aqui depois, né? Então, ainda tem uma visão da imprensa, especialmente, míope sobre os problemas e não sobre a oportunidade. Exatamente. Né? Ou seja, se fala muito enfim, que são verdades, mas assim... Fala que não tem hospedagem, mas esquece que a gente bota em casa com uma rede. Pois então, assim, tá caro. Tá caro, tem que baixar. E, ponto. Qual é o próximo problema, né? Mas essa cópia, ela vai acontecer. Ela não... Assim, gente, é igual o Réveillon, é igual o Sírio, né? Vai estar ali naquele dia, vai começar, vai acontecer. E vai dar certo. Vai dar certo, vai ter um monte de problema, ela vai passar, como a Virna muito bem disse. E a varanda fica, o Sírio fica, o Psica fica, o teu evento de carnaval fica. E quantos outros serão eventos motivados para Então, a grande oportunidade, o grande legado para a economia criativa, tá? Eu não estou falando do resto, estou falando da nossa economia aqui, é a capacidade de receber grandes eventos daqui para frente, do ponto de vista de hospedagem, do ponto de vista de espaços. Então, essa é o grande legado, é a grande missão de vocês e de todo mundo que está assistindo a gente aqui, que trabalha com essa economia. E tem uma questão interessante, gente, que é engraçada, né? Agora todo mundo virou especialista sobre a Amazônia, né? De repente todo mundo agora... Tá todo mundo querendo surfar pororoca sem saber o que é igarapé. E aí, Fafá dizia assim... primeiro tem que saber diferenciar o que é o igarapé de o igapó. Se não souber, não entende nada de Amazônia. E a gente fazia sabatina e tal. E aí, o que eu acho assim, o orgulho que a gente que vive fora, né? Hoje sou baiana, já morei em São Paulo, hoje moro em Brasília. O orgulho que as pessoas têm, né? Quem está trabalhando assim. Estou fazendo um projeto em Belém, estou trabalhando, né? Não, quando eu falo que eu trabalho para a Fafá, então não vou nem comentar, né? Mas dizer que a gente tem um projeto, ou trabalha junto, ou está tocando um projeto aqui, acho que o Gaetano sabe exatamente. Hoje é motivo para botar no currículo e valorizar bastante esse holofote. Então, eu acho que também tem esse lado que é bacana, que foi conquistado por vocês, né? Desse orgulho que hoje os brasileiros, de maneira geral, as pessoas têm de falar que veio para Belém, que conhece Belém, que conhece a Amazônia, que já fez projeto aqui. Então, eu acho que essa também é uma grande conquista. Então, eu acho que realmente a palavra é a troca de oportunidade, a ver isso como uma grande oportunidade de construir junto, da gente vir aqui com humildade e entender e respeitar a cultura de vocês e receber como a gente é recebido aqui, como vocês falaram, né? Sempre com muito carinho, sempre com um sorriso no rosto, mas, ao mesmo tempo, também trazer a oportunidade que Belém está vivendo de absorver também um pouco, porque subiu o sarrafo. Quando a gente cresce, sobe o sarrafo porque aumenta a visibilidade, e aí a gente vem outras pessoas, e o mundo está olhando para cá, nacionalmente, internacionalmente. Então, aproveitar essa oportunidade para crescer mesmo, né? Chegou uma pergunta aqui, que aí vocês respondem, tá? É da Kiss Leivas, advogado, mestrando em Direito pela UFPA, quilombola e babaquequere, do Ilê Acé Oiá Monte Alegre, Pará. Quando falamos em cadeia de valor da cultura na Amazônia, é comum que as políticas e editais se concentrem em grandes centros. Que caminhos os formuladores de políticas públicas podem adotar para descentralizar o acesso aos recursos? Eu vou, como fazedora e observadora dos editais e tal, hoje o MINC está muito, muito, muito mais generoso. A política cultural deste governo, na gestão de Margarete Menezes, tem editais específicos para o Norte, para o Nordeste, de várias, desde a lei Paulo Gustavo, a Rouanet, as leis estaduais também. Agora, quem vai responder isso agora? Eu adoraria Vai tu. responder. Vai lá, Gustavo. Bom, quando a gente fala de incentivo à cultura, é sempre bom a gente... Tem um dado que, para mim, ele é o mais chocante de todos, que o bairro de Pinheiros, em São Paulo, ele concentra o dobro do investimento no Norte e no Nordeste via Lei Rouanet.
Então, isso, para mim, já é algo tremendamente ilustrativo sobre o quanto que tem essa dificuldade de recurso, que, inclusive, foi algo mencionado na última mesa que teve aqui em relação ao pessoal do CNPq, os pesquisadores que estão à frente disso. Então, esse governo, não tem como negar, eu comecei a trabalhar em 2018, que foi um período assim, que foi muito difícil para a cultura, a quantidade de oportunidades que surgiu, a quantidade de edital e esse olhar cuidadoso para a Amazônia, ele tomou uma proporção muito maior, assim, de fato. Passamos a ser, de fato, enxergados não só como um garimpo sem malária, né, como pelos desenvolvimentistas, mas, falando sobre essa construção da cadeia de valor, eu acho fundamental que a gente tome algumas atitudes que foram tomadas em outros lugares, como em Recife, teve o Fundo de Cultura, que foi fundamental. Então, em 2005, em Recife... E uma política cultural olhando transversalmente para a cultura que representa o Estado de Pernambuco. É fundamental, desculpa. Não, é fundamental, então. Sem te atropelar, estou atropelando, mas... São boas práticas, né? A gente precisa Exatamente. de boas práticas aqui. E eu já troquei ideia até com o Gustavo Bettini, que foi uma pessoa muito importante, um paulista que fez uma articulação muito importante em Recife na década de 90. E o que aconteceu a partir desse fundo cultural? Kleber Mendonça Filho, hoje um dos principais diretores de cinema do Brasil, ele fez um curta com o primeiro edital do Fundo de Cultura de Recife, e hoje ele vai disputar o Oscar. É isso, são 25 Ele vai disputar anos de o Oscar, e a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco leva para Cannes e leva para todas as apresentações, Veneza, etc., como apoio cultural, grupos de frevo, de maracatu, tudo subsidiado pela Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. O mesmo aconteceu com a Bahia na época de SM. Por isso que a Bahia virou o que virou. A Exatamente. criação faz Se uma, cultura também, né? Exatamente. se uma política cultural estatal que olhe para todos e apoie os nossos, que apoie os projetos que são aprovados com o IDNA paraense, principalmente na Lei Semear, mas que os aprovados tenham acesso aos grandes patrocínios, sem isso é impossível. Belém é longe. Belém não pode ser um retalho de uma caricatura de alguns. É essa a grande luta que nós temos que ter, organizados e unidos. A Lei Semear é fundamental e, dos últimos 2 anos, tem diminuído radicalmente o apoio, embora a curadoria seja fabulosa, muito minuciosa, apoia de 600 projetos, 40 conseguem captar. É um absurdo. Ô, Fafá, eu acho que essa é uma realidade dos mercados regionais, né? Enfim, a Bahia, né, como o Gaetano falou, também Pernambuco, o Pará, porque a gente tem uma concentração, de fato, na Faria Lima, lá, das grandes marcas, e aí, quando a gente vê os grandes projetos, especialmente via Lei Rouanet, eles acabam sendo muito concentrados na mão de poucas marcas que têm uma estratégia, né, de investimento em cultura, em projetos relacionados à cultura. Então, o quanto é importante que cada estado se organize para ter o seu desenvolvimento cultural com seus próprios incentivos, para que a gente fure essa bolha e faça essas marcas também olharem para esses mercados regionais como uma oportunidade, porque o brasileiro não mora só em São Paulo, gente. Esse é o grande desafio da gente que trabalha com captação de patrocínio. Mas como é possível, Virna, neste ano, a Lambateria, que é um festival regalado, suado na mão, e que mantém essa cidade viva. Toda quinta-feira, a Lambateria não conseguiu patrocínio. O Psica não conseguiu patrocínio. Teve que ralar para lá e para cá. O Se Rasgam, que é um outro grande festival, também teve que se adaptar. Mangueirosa no ano de também. Oi? O Circuito Mangueirosa, o nosso carnaval também. Mangueirosa, É enfim. uma tristeza, né? É uma É tristeza. inacreditável isso, num momento que tem tanto investimento Exatamente. vindo para cá, gente. Assim, então, respondendo... Meu Deus, quem foi que perguntou? Levanta a mão. Respondendo à tua pergunta, existem editais lá fora e aqui. Agora, em cada estado existe. Agora, nós temos que reivindicar junto
aos responsáveis pela cultura que esses subsídios venham para projetos de artistas locais, com coletivos locais, pessoas que defendem, fazem a música e a cultura do Pará sobreviver e que encanta as pessoas que vêm aqui, a cada casa poena, a cada barzinho que tem um cara tocando. Como é que essas pessoas, a lambateria que fez essa... tem um legado, né? É engraçado que sexta-feira acaba o sarau, vai todo mundo para a lambateria e sai às 6 da manhã para entrar na procissão fluvial. Isso somos nós, mas sem dinheiro é impossível fazer. Eu acho, só dando um pouquinho, 2 centavos da minha opinião também, eu acho que o melhor modelo a ser seguido é o que aconteceu agora com a Rouanet Norte, né? Que ela não botou na mão do empresário a escolha, o poder de decisão de qual projeto eu vou patrocinar. Não, a Rouanet Norte passava, já tinha, o governo chegou e falou, olha, eu tenho essas estatais aqui, botem tanto nesse projeto. Bota tanto nesse projeto, tanto nesse projeto. Então, não ficava a cargo da empresa escolher qual projeto ele ia patrocinar. O projeto passava, era aprovado, pá, pronto, acabou. A gente tira da mão do empresário esse poder de barganha. Tipo, o teu projeto eu acho que não é tão interessante, então eu vou colocar aqui em São Paulo. Eu não quero patrocinar um projeto na Amazônia porque não tem tanta visibilidade da minha marca. Vou colocar em São Paulo, em Pinheiros, que tem. Ou de gente que está chegando aqui com uma exato. passagem copiana. Então, eu acho que esse modelo é o ideal para mim. Assim. Então, vai da boa vontade do gestor cultural também de falar assim, não, agora vai ser assim. Vai ser assim, tipo, a gente vai fazer o direcionamento. É por isso que a Fafá, há 15 anos, né, a dificuldade que a gente viu ao longo desses 15 anos de tornar esse projeto, né, que leva o Pará lá para fora, desejado dessas marcas, para que faça que essas marcas olhem para cá. Exatamente. Né? Eu quero te complementar. Posso? Polêmica. Não, eu concordo em parte. Para isso existe esse fórum. Para isso que estamos aqui. Né? Para o pau comer. Para isso que estamos aqui. Eu concordo em parte. E aí eu vou te dizer pela minha experiência. Quando você fala de verba pública, de estatal, faz todo sentido. Mas quando você fala de iniciativa privada, usando a Lei Rouanet, não funciona. Porque são outras bolhas que a gente tem que furar, né? Que Exatamente. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, porque, com certeza, quando a gente pega as grandes estatais, a verba delas, que é uma verba pública, deve ser direcionada ao fomento. O que tem acontecido, e aí, de novo, tenho vários clientes na agência, né, a gente é especialista nesse tema das leis. Tem vários clientes que querem usar os seus impostos, a sua lei, seja ela Rouanet ou a estadual, no Norte e no Nordeste, e não conseguem, ou não avançam nisso, têm o dinheiro, e não avançam exatamente por esse ponto, porque eles não têm controle e não têm visibilidade da escolha dos projetos que poderiam ser portados por eles, que tem a ver com a estratégia de comunicação deles. Então, tem que ter um meio termo aqui quando a gente fala de iniciativa privada. Né? A minha questão é que as leis de incentivo de cada estado devem olhar, através da Secretaria de Cultura, para esse estado. Com certeza. Isso sim. Sempre. Isso. Apoiar a cultura local, antes de tudo. Não, e se você pega, Fafá, a gente tem esse mapa, só para dar um exemplo, assim, em média, as telefônicas hoje são 3, gente. Claro, Vivo e TIM. Né? Em média, cada uma dessas telefônicas que pagam ICMS em todos os estados tem em torno de 15 a 25 milhões de reais por estado para investir. Investir em cultura no estado, em economia criativa daquele estado. Você trabalhou com a Ambev, você sabe. É outra empresa que tem um imposto altíssimo nos estados e tem, através dessas leis, uma chance muito grande de preencher esse balaio. Isso sem considerar a EGEA, que está aqui, enfim, todas as estatais, né, que têm serviços. Legal. Quando tem uma lei, Teresina é um exemplo, tem uma lei que você joga no fundo da cultura e o fundo escolhe para onde vai. Ninguém põe o dinheiro, porque aquilo ali é uma caixa preta na visão da iniciativa privada. Entendi.
Ele não vai colocar num fundo, para o fundo escolher para onde vai, sem saber se aquela qualidade da entrega é uma qualidade que você pode medir. Então, eles não Mas podem. aí vem o desafio das regionais, né? É Porque esse- a partir do olhar da Exato. regional que está aqui, que leva para o marketing nacional a recomendação, olha, tem esse projeto, tem essa iniciativa que é bacana. Então, eu acho que É isso aí. o que precisa também a gente trabalhar é melhorar esse fluxo de informação. Mas, para eu, que mas, isso- mas o que eu volto a falar é, quando se fala de Rouanet e leis de incentivos nacionais, são conceitos, né, e escolhas. Mas quando você tem uma lei que é para incentivo da cultura local, tem que olhar com mais carinho, principalmente no ano de COP. Os projetos que foram aprovados com muito cuidado e uma curadoria muito séria, de que forma essas pessoas podem ser abraçadas. Então, você não fazer festivais que são fundamentais para fazedores culturais da terra, artistas, priorizar um festival que vem de fora e que não apresenta a qualidade de curadoria de um projeto local. Nós tivemos aqui esse ano e ano passado projetos sem ninguém, porque não tinha aderência nenhuma, mas que tiveram apoio das leis locais. Enquanto projetos de, repito, Psica, Lambateria, Rouanet, Mangueirosa, ficaram com o pires na mão, Chiquita. A festa da Chiquita. Alto do Sírio. O Alto do Sírio. Então, falta, eu acho que dentro da Secretaria de Cultura, ou da gestão cultural, ou de dentro de quem pensa a cultura, alguém que focado no micro, para preservar essa cultura. para acima de tudo, preservar né? essa cultura. Que olhe para as quadrilhas. As quadrilhas, o São João aqui é fortíssimo. Então, não pode... A mesma dificuldade, Fafá, que os blocos afro sofrem em Salvador, né? Enfim, O Carnaval de Rua do Rio de Janeiro voltou a ser o que é, Fafá, Aham. porque teve um alinhamento muito claro sobre esse aspecto que a gente está citando agora entre governo municipal e estadual. Exatamente. E aquilo que não havia interesse passou a ser interessante e depois cresceu por conta de contrapartidas. Então, se uma empresa quisesse fazer um investimento em cultura de algo que não fosse daquela cidade, como contrapartida, ela tinha que investir um pedaço desse dinheiro naquilo que era importante para a cidade. Isso virou política pública lá. E virou o carnaval que virou. Né? Sem sombra de dúvidas, esse é um caminho. Vina citou de novo assim, gente, a gente tem várias coisas para a gente aprender. Já estão acontecendo. Exatamente. Vamos aprender, vamos trazer para cá. Exatamente. Sabe, Belém está no olho do furacão. Belém é o centro, a partir dos acontecimentos. Daqui a 30 dias, Belém será o centro do mundo. Exatamente. Tudo que vai acontecer aqui será transmitido, eu fico até arrepiado, para o mundo inteiro. Vocês têm noção da potência disso? É a hora de se estruturar, se juntar e trazer para essa discussão. Exatamente. Porque essa economia criativa, ela é muito potente. Né? A gastronomia, os sabores, os sons, as cores, é espetacular. É a hora de transformar essa oportunidade nos próximos 10 anos numa grande mudança para essa cidade. Exatamente. Diminuir essa distância. Vocês vão ter um parque incrível aqui, vocês vão ter hotéis maravilhosos aqui. Essa economia criativa tem que estar pronta para isso. Quantas empresas podem trazer a sua convenção para cá agora? Exatamente. Quantos eventos corporativos podem vir para cá agora? Quantos eventos, quantas vezes a gente consegue fazer juntos com que o aeroporto fique cheio, como você citou, depois do Festival Psica? Quantos psicas podem ter? Esse é o desafio. Só é possível com união, com junção. Porque qualidade criativa, vocês estão dando de pau em muitos estados do Brasil e tenham muito orgulho disso, gente. É incrível o que vocês fazem. Agora é hora de se juntar e olhar os próximos 10 anos, mudar, trazer o governo para o lado, botar a cotovelada, brigar, porque tem que brigar mesmo. Juntar o pirão. Lógico, porque não tem cabimento, sabe? Se todo o recurso que já passou pelo que foi realizado aqui nessa cidade, antes da COP, fosse para os projetos que são daqui,
e que tem capacidade de serem exteriores, inclusive, estava tudo pago. Exatamente. Porque, mais uma vez, a COP passa, o Psica Exatamente. segue, a Varanda segue, o Mangueirosa segue. A Exatamente. vida segue aqui. É isso. E com incentivos somos maiores. Total, sem sombra de dúvidas. Eu tenho certeza que um dia eu vou ver o Psica, edição Paris, edição Nova York, assim como eu tive a aí, tá oportunidade perto. de ver Que chique, hein, Fafá de Belém em Portugal, lembra que conheceu a falando de gente, hein? Belém lá. Tem tudo É para isso. virar o grande festival. É, Lenine me disse uma vez, exatamente. não existe absolutamente nada mais internacional do que o regional. Se você mantém as suas raízes, cada vez mais isso é internacional. Quem está lá fora quer ver isso. Quem vem para cá quer qualidade do que é feito lá, mas com Exato. os sabores daqui, Exatamente. com os sons daqui, com os cheiros daqui. É por isso que o Psica ele atrai tanto turista. Não é o Alok que vai trazer turista para cá, sabe? Não é, tipo, todo mundo já Exato. viu o Alok por aí. Mas é essa regionalidade que a gente entrega aqui, Exatamente. tipo, a nossa cultura, o que a gente está falando. Eu ouvi dizer traz. que você vai trazer a Mariah Carey pro Psica, é verdade? Não podia perder a piada, Não, desculpa. eu vou trazer a Shakira, que ela é da América Latina, O Beyoncé, da Amazônia. O Beyoncé. Escorreu aqui, ó, um pouquinho. Vai Ai, cantar em gente. cima de uma mangueira, que é mais fácil, todo mundo pode ver. Não, gente, brincadeiras à parte, eu acho que é tudo Aberto válido, à população. mas a nossa discussão ela é a real, assim, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Né? E a gente sabe que todas essas dificuldades acontecem, existem, mas eu repito, a gente está vindo para cá como sudestino, no meu caso gaúcho, né? Mas estrangeiro, mas com olhar nessa potência de vocês, porque a COP vai passar, mas a gente não quer ir embora. Né? Mas não é o Gaetano. E também da parte nossa, absorver uma qualidade que é necessária para pós-COP, montarmos eventos com qualidade, com rigor, com... como é que a gente fala? Tem um negócio de excelência. Esse é o grande desafio, de dizer, porque eles não são assim, nós somos assim. Não. Nós somos assim e podemos fazer melhor ou tão bom quanto eles fazem. Essa, para mim, é o grande desafio de romper a bolha. Nós temos um exercício de humildade, sabemos dos nossos limites e podemos aprender e cada vez mais crescer e fazermos um Psica em Paris, hein? Em Portugal, a gente Vamos começa nessa. a Tá lá, hein? Já é minha convidada. Ó, eu que dei ideia, hein? Eu sou o pai da Vamos criança também. agora. vamos começar por Portugal. Aí depois a gente vai Primeiro pro em mundo. Portugal. Fafá, eu queria muito pegar esse gancho que tu falaste aí, que era algo que eu ia falar depois da fala do Gaetano, que é justamente isso, e acho que tem muitos produtores aqui na plateia que é importante a gente atender esse padrão de atendimento, né? É importante a gente alcançar Fornecedores, isso, fornecedores, produtores, porque agora marcas. a competitividade vem, porque muita coisa que veio vai ficar na terra. Então, fornecedores, atenção. Sim. Porque sem um bom fornecedor é impossível a produção andar. Gente, eu estou aqui me segurando, aqui meu papel dividido entre painelista dessa conversa que para a gente não ia ter fim e a organização do evento, que o cronômetro já zerou. Tem meia hora, Já zerou há muito tempo. Casa de ferreiro, espeto de pau, né, Vina? A gente está aqui falando e vai ficar Se até amanhã. deixar, vai umas 3 Pô, a horas esse resenha papo aqui vai aí. embora. Mas, meus amores, quero agradecer a vocês muito, muito essa troca, porque eu convivo lá e cá, às vezes eu fico muito angustiada. Eu acho que essa troca é cada vez mais positiva. E eu estou te dizendo mais uma vez, Gaetano, a emoção que eu tive em ver um aeroporto lotado de jovens voltando para vários lugares, e para a gringa também, saindo do Festival Psica. Isso tem que ser apoiado de uma forma muito grande e tem que ser um exercício para todos nós. Né? Para mim, que estou descobrindo também, a cada vez que venho, pessoas novas que me ensinam muitas coisas. Para o Gael, que está vendo aqui, uma possibilidade infinita de pessoas querendo fazer, mas precisando de formação. Para o Gustavo, que forma pessoas, enfim. Eu acho que o nosso crescimento só é possível de mãos dadas. Por isso existe essa varanda, esse fórum, e o ego fica do lado de fora.
A gente é égua. Muito obrigada! Uma salva de palmas aos nossos painelistas desse painel que foi incrível. Eu já tô saindo daqui querendo montar o meu festival já. Tupini Fest. E ó, para acontecer, como a gente já foi dito aqui, para acontecer um projeto dessa magnitude, a gente tem que ter gente que apoia eventos como esse, né? Enquanto a Fafá faz a foto oficial aqui, ó, olha que timaço. A salva de palmas.